Tribuna Livre, 7 de outubro de 2025. E no programa de hoje nós vamos falar sobre algo que é um dos principais desafios da saúde pública nos dias de hoje, a obesidade infantil. A alimentação desequilibrada, o sedentarismo e hábitos de vida nada saudáveis tem feito com que crianças e adolescentes enfrentem cada vez mais cedo questões relacionadas ao excesso de peso. De acordo com a Unicef, pela primeira vez no mundo, a obesidade supera a desnutrição. 1 em cada 5 crianças ou adolescentes do mundo está acima do peso, gente. E além disso, né, a gente tem uma projeção aqui em relação ao Brasil, e essa projeção é de que em 2035 a gente possa ter 50% da população infantil e juvenil com sobrepeso ou obesidade. Isso representa quase 190 milhões de jovens. Já deu para perceber que esse tema precisa da atenção dos pais, das escolas e da sociedade de uma forma geral, né? Obesidade infantil é o tema do Tribuna Livre de hoje. E a gente te convida a participar conosco. Você acha que as crianças estão brincando menos e comendo mais? Essa é a nossa pergunta do dia. Participe pelo nosso WhatsApp 99412-2179. E fique à vontade, tá? Para responder a nossa pergunta do dia e também para você mandar as suas dúvidas em relação à alimentação. Porque aqui conosco no estúdio está a nutricionista Noemi Vieira, ela que já esteve conosco em outras oportunidades, mas está aqui de volta para falar sobre esse assunto tão importante. A Noemi estava me falando agora há pouco, falando conosco, que principalmente é preciso tratar os pais, não só as crianças. E é por isso que eu estou falando aqui. Se você tem alguma dúvida em relação à alimentação, manda para a gente, porque a gente está falando também, né, de obesidade, mas é uma obesidade infantil, mas que respinga também na responsabilidade dos adultos. Né, Noemi? Sim. Obrigada, viu? Oi, Léo. Oi, Adriana. É um prazer estar aqui de novo com vocês, principalmente falando de um assunto tão importante, né, que é a obesidade infantil e que, sim, ela não só problemas de saúde infantil, mas durante a infância, mas também na fase adulta, né? Então, tem muitos problemas, diabetes, doenças crônicas que não estão, que às vezes a criança não vai ter enquanto criança, mas que predispõe a ter essa doença na vida adulta. E o que acontece, como a Noemi disse e a Adriana também introduziu, que é o seguinte, tem que prestar muita atenção na iniciação ali alimentar da criança, porque a criança come aquilo que o pai oferece para ela, principalmente quando ela ainda é um bebezinho, uma criança bem pequenininha. E aí também precisa da atenção dos pais. O que os pais estão consumindo? Geralmente, a criança come o que os pais comem também, não é? Exatamente. A gente fala, né, que obesidade infantil a gente trata os pais. Justamente porque a criança não vai ao supermercado, escolhe o que ela quer comprar, compra para comer, né? Então, os pais que dispõem isso em casa. Então, e sim, começa desde a gestação. Então, tem fatores na gestação, na amamentação, o fato de não amamentar, a introdução alimentar precoce, tudo isso pode ser, já começar a obesidade infantil aí. E é tudo muito tentador, né? Você que está acompanhando na TV e no YouTube, tá vendo as imagens, né, Adriana? Olha só para você ver. Sanduíches, batatinha frita. E quando ir ao supermercado, quando ir num shopping, exatamente, né? Pesa muito o visual, né, doutora? Sim, inclusive os brinquedinhos, né, as embalagens coloridas, que na verdade não é permitido, né? A rotulagem dos alimentos não pode ser com esses brinquedinhos, essas animações, né? Mas isso tudo chama atenção. Ô, Noemi, eu te interrompi, pode falar, pode concluir. Era isso mesmo. Deixa eu te falar, desculpa, tá, se eu te interrompi, mas é porque você estava falando, né, dessas tentações todas. Aí eu fico pensando, a mãe que se rende em dar para o filho uma comida de fast food, né, essa comida desses lanchinhos de hambúrguer com batatinha frita, pensando assim, se ele não comer isso, ele não come. Mas meu filho não come verdura, meu filho não come legume, não, mas eu tento dar fruta para ele, ele não come de jeito nenhum.
o que falar para essa mãe? Ainda há tempo, ainda há esperança, né? Porque tem como modular, né, esse paladar infantil. Mas, claro, os pais vão ter que... Toda a família vai ter que engajar nisso, né? Então, a questão de ultraprocessados, né, o consumo de ultraprocessados está muito ligado à obesidade infantil, esse boom na obesidade infantil a nível mundial. Então, tem muitos fatores. O fato, a quantidade de açúcar, de gordura, de sódio que tem, de sal que tem nesses alimentos, isso tudo vai interferir para essas doenças, né? Diabetes, hipertensão, colesterol alto em crianças e também na vida adulta. E pelos números e estimativas, aquele anúncio em alguns pacotes de salgadinho, nos chocolates, parece que não tem causado atenção nesses pais, né? Ninguém lê. Uma coisa muito importante é ler o rótulo dos alimentos, mas não só as lupas, porque a indústria hoje em dia está fazendo de tudo para contornar as lupas. Então, elas estão adicionando outros ingredientes, adoçante, que não é recomendado para criança, outros tipos de açúcares, justamente para não ter as lupas. Então, é muito importante ler os ingredientes, o rótulo completo, né? Os ingredientes. Agora eu vou trazer algumas questões assim que eu quero saber se é verdade ou não, ou se ajuda, né? Se é menos mal. Por exemplo, usar air fryer. Porque eu vou dar batata frita, mas eu estou fazendo air fryer. A gordura tá caindo Todo lá, dia tem batata né? frita, mas tem air fryer, né? Aí vai lá na rede de fast food, lá naquele amarelinho com vermelho, aí fala assim, não, mas os nuggets, eles são assados, né? Não, mas olha só que saudável, é salada, é carne e um queijinho, proteína, E né? tem os salgados, né? Não é um pastel frito, é uma torta assada. É uma torta assada. Com muita gordura. Não é? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Porque tudo também é a questão do exagero, né? Sim. Eu acho que tudo tem um limite também, né, Noemi? Sim, tem a questão também de monotonia dos alimentos. Então, é sempre a mesma coisa que é oferecido para a criança. Um exemplo clássico, né? Arroz, feijão, tem umas que nem aceitam muito feijão, uma batata, uma carne, e as crianças vão acostumando, porque isso é muito palatável, né? O fast food é muito palatável, mas isso tudo vai fazendo com que a criança vá acostumando com esse paladar. Sobre a air fryer, tem essa polêmica, né? Usar, não usar, pode ou não pode? Eu sempre vou no equilíbrio. Faça na airfryer, assado, no forno, só não deixa dourar muito, né? Porque esse dourado demais tem outros fatores, né? Agentes de glicação, então isso pode interferir. Mas assim, vai no que é prático também, mas tenha um tempo para fazer. Os nuggets, é muito simples fazer nuggets. Você pega um peito de frango cru, bate num processador, coloca temperos naturais e pronto, modela ali e pode fazer bichinhos né? Então, assim... Pode fazer até brincando, né? Sim, com a criança. Passar na farinha para ver aquela isso crocância. é uma coisa muito interessante, levar a criança para a cozinha, faz ela ter curiosidade com os alimentos. No supermercado, levar ela, mostrar ela como que escolhe um vegetal, escolhe um hoje para a gente experimentar, né? Criança, às vezes, com mais seletividade alimentar. Então, tem muitas estratégias interessantes que dá para trabalhar e dá para ir melhorando aí esse paladar infantil. Inserir a criança no processo, né? Para ela conhecer. Sim, exatamente. E uma outra dica é pegar um alimento que a criança não gosta tanto e colocar junto com o alimento que ela gosta, né? Então, assim, tem muitas formas de fazer os alimentos. Então, não gosta refogado, vai cru, vai numa salada, vai numa panqueca. Então, assim, tem muita coisa interessante que dá para brincar, só que demanda tempo, né?
Eu queria falar sobre essa seletividade alimentar, porque eu sei que isso também pode indicar, né? Alguns transtornos podem fazer com que a criança tenha essa seletividade. No próximo bloco a gente já fala sobre isso, Noemi. Como que é importante o trabalho do nutricionista, muitas vezes junto com o fonoaudiólogo, né? Para lidar com essas questões, né? E trabalhar também essa questão da seletividade alimentar nas crianças. Exatamente. E enquanto a gente vai para o intervalo, você tem alguma dúvida, algum comentário sobre obesidade infantil? Este é o tema do Tribuna de hoje, tá bom? Manda lá no nosso WhatsApp 99412-2179. Aproveita também para responder a nossa pergunta do dia. Você acha que as crianças estão brincando menos e comendo mais? Responda pra gente. Pode mandar áudio também, viu? Você acha que as crianças estão brincando menos e comendo mais? Vai respondendo 99412-2179. Não saia daí, voltamos já. Nós estamos de volta com o Tribuna Livre hoje, dia 7 de outubro Você de mudou 2000. até a entonação. Hoje. Sabe por quê? Isso é por quê? Hoje, 7 de outubro de 2025, a região lá onde eu moro, Pinhões, está em festa. Hoje é dia de Nossa Senhora da Piedade. Eba! Aliás, Nossa Senhora do Rosário. Isso, do Rosário. E aí, a região episcopal, que fica próxima à Serra da Piedade, também está em festa. E tem que falar com essa voz charmosa. Exatamente. Hoje. Então, é isso, gente. É o Tribuna Livre. A gente está aqui, né, conversando. E é uma conversa realmente entre amigos, né, e com especialistas, para que a gente possa trazer muita informação para você, a gente ajudar também na formação de novos hábitos, né, na mudança de estilo de vida. E hoje a gente está falando sobre obesidade infantil e a gente está aqui também com a Noemi Vieira, que é nutricionista, está aqui conosco, né, Noemi? Obrigada pela participação mais uma vez. No bloco anterior, a gente falava sobre a seletividade alimentar. Queria que você falasse a respeito disso, porque tem crianças com dificuldades em texturas. Certas texturas são intolerantes, não aceitam certos tipos de alimentos, né? E aí há uma dificuldade grande da família em oferecer, né, determinadas opções por conta disso. E o trabalho multidisciplinar, porque é interessante a nutricionista trabalhar junto com a fono, que vai trabalhar também, né, essa questão do palato, do paladar, a escola junto, aí vem a família, essa combinação, né, de profissionais que ajudam e muito, né? Sim. Tem alguns transtornos, né, que sim, as crianças costumam ter alguma seletividade específica, não necessariamente só nos transtornos, né, mas tem criança que não gosta de líquido, tem criança que não gosta da textura do feijão, isso é muito comum mesmo. Do purê, né, purê de batata, sim, né? Sim, tem criança que só gosta de alimentos mais secos, e dá para trabalhar. Dá para fazer farofas com vários vegetais, né? Então dá para introduzir aí. Alguns alimentos fica mais difícil, mas nós temos uma variedade tão grande de alimentos que assim, o que não dá para ir em os nutrientes dá para ir suprindo em outros, né? Então dá sim para trabalhar. E é sempre bom falar o que tem. Por exemplo, faz uma farofa. O filho, aqui nessa farofa tem ovo, né, farinha, porque o que muitas mães falam, e aí eu falo de carteirinha, porque eu sou mãe, eu já fiz isso, eu não vou negar. Sabe quando você coloca o feijão lá no fundo do arroz, para a criança não ver e tal? Então, assim, é melhor a gente abrir o jogo, falar, olha, você está experimentando isso, esse bolinho aqui tem feijão, é para você experimentar, ou deixa lá escondidinho mesmo, pelo menos está comendo, tá indo. Vai de cada caso. Eu indico sempre falar, porque eu acho que a criança, né, independente de ser criança, ela tem um entendimento, então é interessante ela saber exatamente o que ela está comendo. Às vezes, pode ser uma estratégia, dependendo da criança, porque tem umas que não vão aceitar de jeito nenhum se falar que tem feijão. Então, pode ser uma estratégia. Experimenta primeiro e eu conto depois, né? Então, gostou? O feijão, por exemplo, dá para fazer como se fosse um hambúrguer. Então dá para fazer um bolinho, dá para fazer várias coisas. Então tem muitas receitas interessantes que dá para trabalhar com as crianças. Um dia que eu misturei o feijão no caldinho de carne.
do bifinho. Que legal. Aí eu misturei, pus muito caldinho misturado no feijão e foi, menina, sem ver. Mas depois eu falei, tava gostoso? Tava. Tinha feijão. Mas ele descobriu depois, mas gostou, pelo menos foi, né? Uma coisa interessante também é ver o que move a criança, né? Então, assim, é muito comum nas meninas gostar do cabelo, o cabelo grande ou alguma coisa assim. Então, assim, se é para você crescer forte, isso daí, né, é bom pro seu cabelo. Então, vai dando umas assim, e que não deixa de ser, né? Porque tem vitaminas, tem minerais. Então, isso. Jogar bola, né? Isso. Praticar Ficar esporte, forte, né? Sim. Isso. Ô, Noemi, no caso das crianças que estão acima do peso, o que os pais não devem fazer? Sei lá, uma dieta muito restritiva? Substituir o açúcar por adoçante? O que pode e o que não pode? no caso das crianças com sobrepeso e obesidade, é muito importante o acompanhamento, porque são vários fatores. Então, nem todos os fatores, embora seja menos os casos, né? Nem todos os fatores são por causa do consumo alimentar, mas a grande maioria é. Então, sim, ter um acompanhamento, não fazer dietas restritivas a ponto de restringir um grupo de alimentos, não vai comer carboidrato, igual tem umas dietas malucas por aí. De revistas. Exatamente, porque isso pode comprometer o crescimento infantil. Um outro exemplo é na puberdade, pré-puberdade, a criança costuma ganhar um pouco de peso antes do estirão de crescimento, né? Principalmente as meninas. Então, assim, é acompanhar. Desde quando está vindo esse ganho de peso? Sempre foi assim? Aí olhar também para a questão genética, né? Como são os pais, como foi todo o histórico da criança, desde a gestação, isso é importante. E adoçante, de jeito nenhum. Adoçante, tomar muito cuidado com alimentos sem adição de açúcar, porque às vezes a gente só olha, voltamos no rótulo, só olhamos no rótulo sem adição de açúcar, mas tem adição de outros adoçantes, né? Então não é interessante para a criança. Nossa, é difícil fazer. Eu fico imaginando assim, a questão da criança com sobrepeso, ou já no grau de obesidade, a dificuldade em fazer uma dieta, né? Deve ser muito triste, assim, a criança pedir, você não pode dar, né? É uma situação delicada, né, Noemi? É muito delicada e por isso que precisa de total apoio da família, né? Porque eu já vi casos da criança comer separado da família. Então, isso vai gerando outras coisas, né? E outras coisas que a obesidade infantil também pode gerar. Problemas psicológicos, né? Então, a criança vai começar a se sentir excluída, né? A questão de bullying, outros problemas. Então, é essencial o apoio da família, de estar ali ajudando mesmo e entrando nessa com a criança, Todo de mundo melhorar engajado, a alimentação, sim. E saber a dosagem certa da cobrança, né? Porque pode provocar algo reverso. A criança pode Ou até transtorno alimentar. Crescer comendo escondido. Eu não posso comer na frente de todo mundo, mas eu como escondido. Exatamente. Os pais são essenciais nessa questão. Justamente por isso, a criança pode tanto comer escondido, quanto começar a provocar vômito, ou então começar a não querer comer porque achar que se ela parar de comer, ela vai perder peso. E não é bem assim, precisa de ser feito, né? São vários fatores que a gente precisa olhar. Então, é isso. Cuidado. A gente tem aqui participação da Vanessa. Vanessa, inclusive, mandando uma denúncia, tá, gente? Produção do Tribuna aí, Fábio, de olho aqui na mensagem da Vanessa Cristina, que ela manda uma denúncia aqui pro Giovanni Rodrigues, pra gente dar uma apurada. Obrigada, viu, Vanessa, pela confiança. A gente vai dar uma olhada nisso aqui, a gente vai apurar junto com você. E aí, ela é do bairro Aparecida e falando o seguinte, Noemi, os adolescentes estão mais parados, né? Comendo mais. E ela tá falando que conhece um menino de 13 anos que pesa 110 quilos. Imagine só, né? O auxílio que essa criança realmente precisa, hábitos de vida também que precisam ser mudados. O esporte também ajuda, né? Sim, sim. Hoje tem, né, entre os fatores do sobrepeso, da obesidade, tá a inatividade física. Então, cada vez mais, as crianças estão fazendo cada vez menos atividade física, estão muito nas telas, celular, videogame,
não se movimenta, né? Então, isso sim também vai interferir muito. Olha só, a Maria de Lourdes de Caeté, ela tá falando assim pra gente. Hoje nossas crianças nem sabem brincar. Ficam horas no celular ou videogame e alimentam muito mal. Só comem o que não deve, muito refrigerante. Não sabem comer frutas, verduras, por isso estão ficando obesas e tá parabenizando a gente pelo programa. Obrigado, viu, Maria de Lourdes, pela sua participação aqui no Tribuna Livre. E vai muito disso, né? Beber refrigerante, coisas com muito açúcar, é saber retirar e tirando aos poucos. Nada muito radical, né? É ir tirando aos poucos para que a criança não sinta. Beber água, né, Noemi, também. Exatamente. Tem muitas trocas inteligentes para esses casos. Então, ao invés do refrigerante, dá para colocar água em primeiro lugar, né? Porque muitas crianças às vezes está com sede e vai no refrigerante, não bebe água. Ou até come, né, gente? Outro dia eu estava pensando nisso, porque a minha nutricionista, que inclusive falou, ela está assim, Adriana, presta atenção, porque às vezes você vai comer alguma coisa, você está com sede. Exatamente. Que coisa, né? E a criança, dependendo da idade, muitas vezes não consegue distinguir isso, né? Então, beber água, um suco, uma água com gás, com uma fruta, e brincando. Vamos brincar de fazer refrigerante hoje? Assim, eu não gosto muito de usar esses termos, mas vamos fazer uma coisa gostosa aqui pra gente beber, né? Suco diferente, uma bebida diferente, né? Isso. Então, pega uma água com gás, um suco que a criança gosta, coloca umas frutinhas para ficar bonitinho. Então, tem várias trocas, né? O próprio iogurte adoçado, pega um iogurte natural, bate uma fruta, coloca uma geleia. Então, assim, tem várias coisas. O salgadinho pela pipoca. Tem muita coisa que dá para trabalhar. Né? É melhor a pipoca normal, né? Sim. Vamos pro intervalo? Vamos. senão o Fábio fica muito bravo com a gente. Porque a conversa tá boa e a gente vai querendo ficar mais, né? Enquanto isso, você vai participando. Você acha que as crianças estão brincando menos e comendo mais? 99412-2179. Agora aquela voz do início do bloco. Voltamos já. Nós estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre obesidade infantil, e a gente quer saber, você acha que as crianças estão brincando menos e comendo mais? Ainda dá tempo de participar. 99412-2179, esse é o nosso WhatsApp. Aqui no estúdio com a gente, a nutricionista Noemi Vieira. E tem participações, Adriana? Tem, a Flávia Santos falando o seguinte: bom dia, pessoal. Ela é de Londres, viu, Noemi? Acompanha sempre a gente de lá. Cuidar da alimentação é poupança para a saúde. Descascar mais, desembrulhar menos, não tem segredo. É cozinhar como os nossos pais, né? Fazer o básico. Nossa comida brasileira é maravilhosa. Não tem desculpa. É ir atrás da promoção, fazer feira, deixar aquela comidinha pré-pronta. Aí ela tá falando que o filho dela, adolescente, adora o arroz com feijão, que não troca o arroz com feijão por nada. E aí ela fala também, né, sobre a questão das crianças obesas, perguntam onde é que estão, né, os pais dessas crianças. Os pais que não fazem o dever de casa, né, as crianças realmente não vão aprender. Flávio, eu entendo a sua preocupação, mas para os pais muitas vezes também é difícil. Porque, como a Noemi falou, né, a conscientização e o exemplo começa em casa. Às vezes, para emagrecer e para comer saudável, para o pai, não é algo fácil. Imagina para a criança, né? E o pai também ser exemplo para essa criança. Então, a mudança, muitas vezes, tem que acontecer na família inteira, né? Esse é o ponto, né, Noemi? E é importante também dar uma olhada em que momento ocorreu esse ganho de peso, né, na criança. Você estava explicando isso para a gente, por quê? Para ter uma investigação melhor, né? Então, assim, a criança, desde de bebezinho, ela já tem esses indícios. É muito importante um acompanhamento médico, né? Ir ao pediatra periodicamente, fazer aquelas anotações de peso, altura, na curva de crescimento, porque aí dá para ter um parâmetro.
Porque, assim, tem crianças que elas têm um biotipo maior mesmo, são crianças mais altas. Então, assim, não dá para falar somente pelo peso, né? Tem que olhar um todo. E sim, é importante porque às vezes é um fator psicológico, é uma perda na família e depois disso a criança começou com o ganho de peso. Então é muito importante os pais e responsáveis acompanhar a criança. E olha o que a Valda do Itacolomi, Sabará, disse aqui pra gente. Tá dando bom dia e falando assim: estou no meu trabalho aqui no Buritis escutando vocês. Obrigado, viu, Valda, pelo abraço, prestígio. Valda. Aí ela falou assim, ó, fico aqui maravilhada. Cada entrevista, uma melhor do que a outra. Obrigada. Tá vendo? Eu gostaria de saber uma dúvida. Quando cuidava de crianças lá em casa para as mães trabalharem, eu sempre ensinei as crianças a comer alface. Eu pegava uma folha bem verdinha, bonita e oferecia. Aí eu ouvia não gosto, no caso das crianças maiores. Quando falava não gosto, não tem gosto de nada. Eu jogava um salzinho, pouco, a alface era consumida rapidinho pelas crianças. Aí a mãe me falava que o que o filho tinha arrumado. Ele quer comer um pé inteiro de alface. Mas depois que aprendiam a comer, já nem precisava mais colocar um pouco de sal. Aí ela conta e pergunta, eu estava fazendo errado? Não, você estava colocando, né, algo que era atrativo para a criança, um tempero, é gostoso. É claro que depende da quantidade de sal, mas vamos pular essa parte. E estava assim, a forma de apresentar. Uma coisa que a gente E orienta agora muito. eles nem precisam de sal mais, né? Exatamente. Importante. Aprenderam a comer É. sem Sim. sal. Então, uma coisa que é interessante, sempre os cuidadores, né? Porque nem sempre são os pais, às vezes os avós, né? Que fica com a criança, oferecer. Porque quando a gente vai numa escola e conversa com as crianças, várias, eu gosto de salada, minha mãe fala que eu não gosto, mas eu gosto. Porque às vezes a criança em algum momento recusou e os pais levou isso para a vida, né? É muito comum isso na introdução alimentar. A criança faz cara feia por causa de um reflexo mesmo, né? De estar recebendo um alimento diferente. E aí os pais falam que ela não gosta. Adriana, sabe quem tá ouvindo a gente lá em Nova Lima, no centro de Nova Lima? A Emi Loide e o Antônio, que é o esposo dela. Olha, Eles falaram Emílio. que adoram assistir o programa, acompanhar o programa Tribuna Um Livre. beijo para Emi, um beijo para Antônio. Que bom que vocês estão acompanhando a gente. A gente fica feliz demais, tá? Com a audiência de vocês. Um dia vem aqui para conhecer a Rede Catedral, né? A Catedral Cristo Rei. A gente vai ter um prazer imenso aqui em receber. Mandar um abraço pro Valdemar. Valdemar, Valdemar, lá de Ibirité? Ibirité? Isso. É Ibirité. Vilmar de Ibirité. Vilmar de Ibirité. Vilmar de Ibirité. Ele veio aqui ver a gente, conhecer a gente. Obrigada, viu, Vilmar? Um abraço para você. Mandar um abraço também para o Wellington, para o papai dele lá em Almenara também, que está Isso. sempre conosco. Então, é a nossa turminha de sempre, a nossa turminha que a gente vai conhecendo, né? Aos poucos, o pessoal que sempre acompanha o Tribuna Livre, viu, E gente? aí, Obrigada. uma dúvida deles é o seguinte: quais são as consequências desse sobrepeso das crianças? A gente está tendo crianças cada vez mais com doenças relacionadas a isso? Sim, muitas doenças endócrinas, metabólicas, diabetes, hipertensão, dislipidemia. Antigamente, a gente via mais casos de diabetes em crianças, diabetes tipo 1, né, que é autoimune, mas diabetes tipo 2, que muitas vezes está ligado ao consumo alimentar, está cada vez mais comum a gente ver nas crianças, né? Hipertensão, problemas de colesterol, são vários, né? E tem também a questão, com o sobrepeso, pode ter problema nas articulações, isso pode comprometer o crescimento. São muitos problemas. E na vida adulta, isso pode até, além dessas doenças, pode até se predispor a um câncer. Agora, a Noemi falava da diabetes. Um adulto é tão restritivo, tem que ter aquele cuidado o dia inteiro com a alimentação, com os horários. Agora, imagina com uma criança, gente. Mas eu já ouvi uma vez, vamos ver se a Noemi confirma ou não, que a alimentação mais saudável que existe é a alimentação do diabético.
Porque Por quê? Porque é tudo muito bem controlado, né? É uma alimentação colorida, né? Com muitas verduras, legumes e tudo mais. Mas existe esse fundo de verdade? Sim, quando controla, realmente, controla, né? A gente fala, eu trabalho muito com essa questão de diabetes, e uma coisa que a gente fala muito é que um diabético que se cuida está mais saudável do que uma pessoa que não tem essa condição e que não cuida da saúde, né? Que pode até não ter nenhum problema hoje, mas, né, pode vir a ter. E a questão do diabetes, sim, tem a diferença, né, do diabetes tipo 1, que a criança, no caso, não produz insulina, para o diabetes tipo 2, a questão do controle, mas, na dúvida, vai no básico. Mais vegetais, mais salada, É o que a tome gente está água. vendo, ó, inclusive na tela, descascando, gente. Descascar o alimento, Exatamente. fazer o alimento em casa, né? Então é isso. Parar de abrir pacotes. Exatamente, é o que a ouvinte falou, né? Desembale menos, descasque mais. A Sônia tá mandando um parabéns para nós aqui, dizendo que o programa tá ótimo e desejando uma ótima terça-feira para nós. E a Maria da Consolação mandou uma mensagem aqui, eu fui abrir. Ô, Maria da Consolação, desculpa, tá, gente? Porque veio o sonzinho aqui e era uma mensagem carinhosa. Obrigada pela mensagem, mas saiu o áudio aqui, eu peço desculpas a quem estava acompanhando. Obrigado, viu? Bom, o Tribuna tá chegando ao fim, infelizmente. Mas a gente quer agradecer mais uma vez a nutricionista Noemi Vieira por ter vindo aqui e ter falado desse assunto que é de muita importância e de uma forma bem esclarecedora para todos. Obrigado, viu? Eu agradeço e quero deixar uma mensagem para os pais. A saúde dos seus filhos está nas suas mãos. Então, cuide, acompanhe e dê a força que eles precisam, né? Um lazer ativo, uma alimentação mais equilibrada. Pois é, e aí você pode falar com a Noemi lá no Instagram, Exatamente. tá? No @noemivieira.nutri, Noemi com I mesmo no final, @noemivieira.nutri. Fala assim, Noemi, eu te ouvi lá na Rádio América, eu sou ouvinte do Tribuna Livre, eu assisto lá o Léo Adriana, né? Vai fazendo contato com a Noemi, né? Responde as perguntas por lá. Vocês têm acesso também a conteúdos bem interessantes. Exatamente. Bom, Tribuna vai ficando por aqui, mas amanhã, a partir de 11 horas da manhã, estaremos de volta na América FM, TV Horizonte no YouTube, tá? Coloca lá, digita TV Horizonte, você vai acompanhar a nossa programação ao vivo e vai ter acesso também a todo o conteúdo, todos os outros programas do Tribuna. Se você gostou, quiser ouvir de novo, achou interessante aquele tema, aquele título, você pode acompanhar. Gente, aí dá o joinha, compartilha, tá? Isso. Para dar o engajamento necessário para que a gente possa também chegar a mais pessoas, porque a gente precisa educar também o algoritmo, né, do YouTube, para ele perceber como que o nosso conteúdo tem qualidade e precisa chegar a mais pessoas. E aí você pode educar dessa forma. Dá o joinha, comenta, compartilha, salva o vídeo, porque isso também a gente faz com que o algoritmo passe a gostar também mais da gente. E eu vou além, serve até de um termômetro para a gente saber Com sobre certeza. os programas que nós estamos apresentando aqui para você. E também tem o aplicativo, tá? Entre lá na sua loja de aplicativo, coloca lá Vox, VOX, coloca Rede Catedral. Você vai baixar o nosso aplicativo e vai acompanhar a TV e a rádio ao vivo em tempo real. Agora é hora de notícia, tá? Daqui a pouquinho chega o Rede Notícia com o André Santos e a Janaína Regiane. Nós voltamos amanhã, né, Adriana? Isso, amanhã a gente está aqui às 11 em ponto, hein? Te esperamos. Tchau, tchau. Tchau.